Eu saúdo os irmãos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Diácono Rodrigo e estou aqui para, junto com os irmãos, estudar um pouco a respeito dos reis de Israel. Durante este terceiro trimestre de 2012, nós estamos estudando sobre os chamados 12 profetas menores. E os 12 profetas menores, eles estão dentro de um determinado contexto, considerando que eles atuaram, ou o ministério deles, foi em períodos diferentes. Alguns, claro, foram contemporâneos. Outros, porém, estiveram muito longe um dos outros, eu digo no sentido de tempo, do tempo, da cronologia. E por conta disso, eles abrangeram os reis de Israel. E como já faz algum tempo que não falamos ou que não estudamos sobre os reis, acredito que muitos estão perdidos em relação aos reis de Israel, ao período da monarquia do povo de Deus. E por conta disso, nós vamos dedicar alguns minutos ao estudo dessa monarquia. Confesso aos irmãos que não sou nenhum estudioso, confesso que não tenho nenhuma formação teológica, mas aquilo que eu tenho aprendido eu quero transmitir aos irmãos diante deste vídeo. Pois bem, vamos então iniciar falando um pouco a respeito do período pré-monarquia, o período da teocracia, que é justamente o período em que Deus ele governava o povo, através de alguns homens e duas mulheres, e uma mulher, na verdade, né, que ele levantou para ser juiz, e as mulheres juízas sobre o povo de Israel. Pois bem, nós temos esse período que terminou justamente com o profeta chamado Samuel. E nós entendemos que Samuel ele tinha uma escola de profetas, só que os seus filhos não seguiram os seus caminhos. E quando o povo de Israel viu que Samuel já estava próximo ao fim do seu ministério e de que os seus filhos não seguiam os passos de seu pai, então nós, pelas suas batalhas, pelas suas conquistas, porém aqui começa o período crítico deste lado sul, do lado de Judá, porque Josafá ele fez aliança com o rei que estava lá no lado norte, Acabe, que nós conhecemos muito bem. Acabe e Jezabel, eles tiveram uma filha chamada Atalia. E Josafá, por causa dessa aliança, deu o seu filho Jeorão a se casar justamente com a filha de Acabe, a Atalia. E Jeorão não foi um bom rei. Josafá reinou 25 anos, sucedeu Jeorão, filho dele, e Jeorão ele não foi um bom rei, não. Ele ficou no reinado durante 8 anos. E justamente durante este tempo aí, em que Jeorão ele ficou no trono, ele cometeu muitas abominações. E foi sucedido pelo seu filho Acasias. Lembrando que Acasias era filho de Jeorão, ou Jorão, com a Atalia, que era filha de Acabe. Então, Acasias, ele era neto do rei Acabe. Acabe que foi um mau rei. Só que lá do lado norte, o profeta Jeú, ele profetizou contra o rei Acabe, que toda a descendência de Acabe seria dizimada. E nós vemos que a Bíblia nos conta que Jeorão, ele morreu, e Acasias, ele também foi morto. Por quê? Porque Acasias, de uma forma indireta, fazia parte da família de Acabe. Então Acasias, ele foi morto. Acasias ficou no reinado durante 1 ano. Só que Atalia, vendo que o seu marido já tinha morrido, e que seu filho já tinha morrido, ela que era filha lá do rei do norte, ela resolve então assumir o povo de Israel. E realmente ela fica no trono durante 6 anos. Foram 6 anos de trevas deste lado sul do povo de Israel. E Atalia, ela reina durante este período, matando toda a família real. Só que por intervenção divina, um dos filhos é salvo. O nome deste filho é Joás, ou Jeoás. E este filho, Joás, ele fica escondido no templo. Daí a gente pode perceber quanto que o povo estava afastado de Deus. Porque para uma pessoa ficar escondida no templo, é porque ninguém ia até o templo. E Joás, ele permanece ali durante este período do reinado de Atalia, e o sacerdote
Joiada, me perdoe, e o sacerdote Joiada, ele então chama o povo, reúne o povo, os sacerdotes, e traz agora Joás para subir até o trono. E Joás é reconhecido como rei. Só que Atalia, vendo isso, ela se revolta. Só que, graças a Deus, ela foi morta e Joás assume o trono. Claro, uma criança de apenas 7 anos de idade, é impossível dizer que ela reinou, que ela controlou, que ela administrou, que ela governou algum povo. Este sacerdote Joiada, ele ficou com o rei Joás durante um bom período. E enquanto o período que Joiada esteve com Joás ele foi um bom rei. Ele tomou boas iniciativas. Porém, quando Joiada morreu, Joás ele partiu para um outro lado. E foi justamente o período em que Joás ele se desviou do Senhor. Joás ele foi sucedido pelo seu filho Amazias. Amazias ele não foi um bom rei, não. Amazias sim. Amazias ele foi um bom rei, porém ele foi assassinado. Ele reinou durante 29 anos. Amazias, filho de Joás, ele teve um reinado bom. E ele foi sucedido pelo seu filho Uzias. Uzias, ele foi um rei que nos chama muito a atenção. Porque nós dissemos que quatro reis tiveram um período de 40 anos. E durante na verdade, os dois reis intermediários, que foram Davi e Salomão, nós vemos que foi um bom reinado. E agora o rei Uzias, ele reina durante 52 anos. Talvez o rei que mais durou em cima do trono. E o rei Uzias, ele foi um bom rei. Porém, teve um acontecimento na vida do rei Uzias que nos chama a atenção. Uzias deixou que a soberba subisse ao seu coração, e ele vai até o templo e quer oferecer sacrifícios a Deus. Com o templo cheio de sacerdotes, Uzias, sendo rei, quer entrar no templo e oferecer sacrifícios. Ele é impedido pelos sacerdotes, ele insiste, dizendo que é o rei que tem o poder e quer sacrificar. Então Deus castiga Uzias lá dentro do templo e o rei ele fica leproso. Porém, de uma forma geral, se a gente olhar por um ângulo geral, Uzias ele também foi um bom rei. E depois de Uzias nós temos o reinado de Jotão, que também foi um bom rei e reinou durante 16 anos. Hoje, esta semana, nós vamos estudar a lição de número 3. A lição de número 3, onde nós vamos falar sobre o profeta Joel. O profeta Joel, ele está enquadrado justamente no reinado deste rei Uzias. Então, nós vamos, numa próxima aula, falar um pouquinho mais sobre o contexto histórico, para que nós possamos entender um pouquinho sobre este reino do sul, justamente no período em que profetizou o profeta Joel. Isso daqui foi uma aula rápida, foi um resumo, só para que os irmãos pudessem ver mais ou menos um pouco da história dos reis que governaram o lado sul, o lado de Judá. Que os irmãos tenham entendido, eu tive que falar um pouquinho mais rápido, também ainda sou inexperiente, então eu peço que os irmãos me perdoem por alguma falha e espero que tenha auxiliado os irmãos de alguma forma. Deus abençoe os irmãos.